Aloysio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes e internautas. Nós temos 3 datas hoje que são importantes, Eduardo. O Dia Nacional da Alfabetização, lembrando que é a partir da leitura que a gente vira gente, a partir do conhecimento que a gente evolui do nosso mundo instintivo animal. Segunda coisa, o Dia Internacional dos Vendedores Ambulantes, né? Tirar o chapéu, né, Eduardo, para quem sai para a rua fora sem ter um ponto fixo, tentando sobreviver, vendendo em geral coisas de pequeno porte e de pequeno lucro também. E quero falar um pouquinho, Eduardo, sobre a questão do Dia Mundial do Diabetes. Hoje no mundo calcula-se que tem em torno de 600 milhões de pessoas portadoras do diabetes, o tipo 1 que é de nascença, né, de nascimento já, e o tipo 2 que é o adquirido. E esse adquirido, Fernanda, é que a gente pode conseguir diminuir bastante, porque ele está diretamente relacionado com o uso indiscriminado do açúcar, dos doces em geral, né? Estima-se que o maior causador específico de diabetes no mundo sejam os refrigerantes. E isso daí é uma coisa perfeitamente contornável. Por quê? Porque quando você tem uma substância ou ácida, ou azeda, ou amarga, basta você adicionar um pouquinho de água e isso daí vai diminuir tanto a acidez quanto o azedo e o amargo da coisa. Então, hoje no Brasil são em torno de 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes, que dá, Fernanda, quase que a população de Minas, que são 20 milhões, né? Então, prestar atenção nisso, tá certo, gente? Fazer o exame, não basta a glicemia de jejum, temos que fazer a hemoglobina glicada, porque a glicemia de jejum é a fotografia do seu açúcar do dia. E a hemoglobina glicada ou glicosilada pega as últimas 8 semanas, nos últimos 2 meses. Então, Eduardo, é fundamental, sempre que fizer exame de sangue, fazer a pesquisa de como está a hemoglobina glicosilada. Aloysio Andrade, que trabalha com produtos naturais, calmantes, que é psiquiatra. Os sinais estão aí, tempos bicudos. Então, Eduardo, não há calmante, não há anestésico que tire uma dor desse tipo, porque a gente tem falado com os ouvintes internautas da Itatiaia que existem 2 tipos de problema na vida: os problemas inevitáveis e os problemas evitáveis, né? Uma morte dessa, Eduardo, né? Assim como outras várias, né? Não vamos falar só dessa, mas é essa aí que está mais recente, é uma coisa completamente evitável. Quer dizer, você vê um volume desse dinheiro, R$22, né? Você cobrar e falar assim, não, então você me dá, até parece que teve um diálogo onde um vira para o outro e fala assim, pega a jaqueta dela, né? Agora você espancar, quebrar as costelas, porque a causa morte, Eduardo, foi que eles bateram de uma forma tão violenta, tão intensa, que quebraram-se 3 costelas e uma delas perfurou o intestino. Houve demora nesse diagnóstico, que é difícil mesmo, né? O intestino, você não vai fazer um exame do intestino quando a lesão foi externa, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi uma demora no diagnóstico e com isso, então, a morte dela, né? E eu acho, Eduardo, que do ponto de vista de cólera reprimida, de ódio reprimido, eu acho que esse que está sendo o grande problema, que as pessoas não sabendo administrar, não sabendo descarregar isso, principalmente, né, Eduardo, parece uma bobagem isso que eu vou falar, mas atividade física, gente, tem que descarregar essa energia a mais que a gente vai acumulando para não ter essas explosões, porque a agressividade é uma coisa, a violência é outra. Então, a violência, quando a agressividade é não administrada, é não conduzida de uma maneira adequada para poder ser colocada para fora, mas não sobre um outro ser humano, sobre uma outra pessoa, né? A gente lamenta profundamente e seguramente não há como pensar em calmante, em antidepressivo para uma situação dessa. Há que se referir ao plano espiritual, entendendo que a pessoa, ao deixar o corpo físico, ela tem um alento, ela tem um acolhimento, ela tem uma recepção nesse plano que a gente imagina, não tem certeza de como funciona, mas a gente tem clareza de que a coisa não começa no nascimento e nem a vida acaba na morte. Doutor Aloysio, é preciso fazer anamnese? É preciso investigar, consultar? Ou já dá para de longe dizer que é esquizofrênico? Eduardo, a questão de que é um quadro, um surto psicótico, sem dúvida nenhuma, né? A diferença entre a neurose e a psicose é que a neurose são quadros mais simples, quadros mais contornáveis. E a psicose envolve delírio, envolve alucinação, envolve paranoia, né? Então, é um quadro clássico de paranoia. Só não podemos falar, Eduardo, se isso foi provocado por alguma substância externa ou se é uma coisa da doença original.
Porque nós temos dois tipos de psicoses. Psicoses endógenas, que é quando a pessoa então tem esse quadro psiquiátrico, esse quadro de distorção de percepção, sem ter usado nada. E o quadro que a gente chama então psicótico exógeno, que tem a substância de fora que provocou isso. Agora, de toda forma, é uma característica do esquizofrênico sentir-se perseguido, né? Sim, o esquizofrênico, as pessoas que têm a PMD, a psicose maníaco-depressiva, as pessoas que têm o TOC também, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, que pode ser a questão de ficar conferindo porta, conferindo chave, conferindo pertences, né, mas que pode também ter uma cisma, né? Meu tempo de menina a gente chamava de cisma, a pessoa tem uma cisma, a pessoa tem um tipo de ideia repetitiva, né? A gente até usa um termo na psiquiatria que é o pensamento monotemático, o negócio fica martelando, e graças a Deus hoje, Eduardo, a gente tem medicação, a gente tem remédio para isso. Os remédios psiquiátricos evoluíram muito, Fernanda, nos últimos 70, 75 anos. Já falei com os ouvintes da Itatiaia que o primeiro remédio calmante que a medicina identificou, e foi por acaso, foi o antialérgico, a prometazina, o Fenergan. Antes do Fenergan não tinha nada. Então hoje a gente tem muita medicação, né? Que lógico, gente, tem que ser dado na dose certa, na dose adequada, de uma forma tecnicamente, cientificamente respeitadora daquele ser que está passando por um problema, mas que não pode ser considerado como um problemático para sempre, né? O diagnóstico de doença mental é feito não pelo médico, mas pelo tempo, Fernanda. A pessoa vai se tratando, vai trocando de remédio, não adianta, vai trocando de médico, não adianta, aí só no finalmente você fala assim, é uma doença mental. Mas todos nós podemos ter sintomas mentais em algum momento das nossas vidas, por fatores externos ou internos, sem termos a doença mental, que é o que a gente deseja, né, Eduardo? Porque a doença mental mesmo, ela infelizmente é incurável e ela tem que ser medicada a vida inteira. Edu, eu lembrei também daquele filme Joe e as Baratas, sabe? Sim. Que aparece barata tudo quanto é lugar, aí barata toma conta da casa dele lá. A barata mais famosa é do Franz Kafka, né, daquele escritor, que ele descreve detalhadamente ele se transformando numa barata, mas pelo menos ele não agride ninguém, ele vai fazer uma transição. Ele recebeu as instruções. Eu vi aí, doutora Luiz, eu puxei com o Matheus aqui essa situação de que a sociedade tem que se envolver como um todo. É assim também que o senhor vê o caminho para a gente tentar começar a resolver essa situação toda? Então, Fernanda, a primeira coisa é lembrar a todo mundo que está nos vendo e ouvindo que existe o que a medicina chama de pródromos, que são os avisos. Certo, Fernanda? É raro que a pessoa tenha no seu primeiro surto, na sua primeira perda de controle mental, uma atitude desse nível de tragédia, né? Então vai ter nos avisos, vai ter nas advertências, vai estar tendo aquilo que a gente chama então de sinalizações. A gente enfrenta um problema muito grande hoje, Fernanda, porque nós saímos de uma época em que a saúde mental era tratada com um desrespeito, ninguém falava em saúde mental, só falava em doença mental. E o que se fazia com os portadores de transtornos mentais era internar, trancar, fechar e isolar, né? E com total desrespeito aos direitos humanos, a alimentação, eram como se fossem bichos colocados numa jaula para poder então serem isolados e não ameaçarem a sociedade. Então veio a reforma psiquiátrica, veio a luta antimanicomial, que foi muito importante em termos de mudança desse quadro absurdo, Fernanda. Só que nós tivemos uma falha muito significativa que, você lembra do tempo que não tinha tratamento de dente, quando o dente doía e estava doendo muito, o dentista falou, vamos arrancar esse dente seu, que nunca mais ele vai doer. Né? Um tipo de providência radical, mas completamente inadequada, porque tirava o dente e pronto, não dói mais, mas também você não tem aquele dente nunca mais. Então nós tivemos essa situação. Os hospitais psiquiátricos foram fechados, as vagas para doentes mentais foram reduzidas a uma quantidade mínima hoje, e tratamentos ambulatoriais, tratamentos através de consulta para uma pessoa que está em surto ou por uso de droga ou por doença mental, por transtorno mental, não é suficiente, Fernanda. Então nós temos hoje um problema que as famílias, e por isso esse número de mortes que está acontecendo, né? Tanto homens quanto mulheres, quanto pais, quanto filhos. Por quê? Porque a gente não tem um sistema de saúde mental que possa abrigar, acolher essas pessoas nesse momento indevido, né? No caso da dependência química, quando o usuário de drogas tem a consciência de que ele precisa melhorar, nós temos a opção das comunidades terapêuticas, que são então locais onde
por livre e espontânea vontade, a pessoa vai se tratar tratamentos mais longos para poder fazer uma revisão e uma reformulação da sua vida. Mas para os doentes mentais ou doentes mentais portadores de doença mental e dependência química, nós estamos com uma falha muito grave no sistema. Então, hoje o que a gente precisa é ter essa inteligência para identificar, por exemplo, uma pessoa de um cargo público tão importante como um vereador do Rio de Janeiro, dentro lá da comunidade, preso com arma, com medicamento, e sabe-se lá mais o que está envolvido numa operação. Para ele estava no lugar errado na hora errada. Para quem prendeu, foi o lugar certo na hora certa. Doutor Luiz, ainda há tempo de nos salvarmos? A da esperança é a última que morre, né? É antigo o ditado. Então eu continuo acreditando que é possível haver uma melhora, mas tem que haver um posicionamento da população, um posicionamento nosso enquanto cidadãos, porque Guimarães Rosa falava que o povo mineiro e o povo brasileiro na política é uma carneirada. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem o seu posicionamento, mas na hora que chama para você ir à rua, para você fazer o protesto, nós estamos vendo isso com a venda da Copasa. Nesse momento, a população mineira, fora os funcionários da Copasa e do Sindiago, do sindicato de quem trabalha na área, não tem ninguém botando. Hoje eu vi até uma manifestação da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, porque é uma coisa completamente absurda quando você abre mão de um bem essencial como é a água para vender para empresas que têm como objetivo único e exclusivo lucro. Então isso daí é uma coisa que a gente precisa de estar mais posicionado. E não é sobre um ou outro assunto, não é sobre tudo, gente. Não temos que fazer protesto de quebrar coisas, não temos que fazer protesto de fazer coisas agressivas, mas nós temos que nos posicionar. E esse caso aí, o sujeito foi o mais votado, Matheus. O mais votado, ou seja, tem um Ibope... Relevância, né? Se recorda, Luiz Andrade, qual foi a última vez que o amigo esteve no estádio? Quando o Cruzeiro perdeu a Libertadores dentro de casa para o Estudiantes de La Plata. 2009. E que eu fui todo animado, todo feliz da vida para ser campeão, que bastava um empate e acabou que a gente perdeu, né? E você falou em futebol, estou querendo iniciar uma campanha, até falar com o Valdir para ver se consegue um horário para eu conversar com o Pedrinho, presidente, né, dono do Cruzeiro, porque eu questiono muito essa expressão cabuloso. A palavra cabulosa, ela tem um sentido duplo, que pode ser uma coisa diferenciada para melhor ou uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Então minha proposta é que os cruzeirenses, e eu sou um cruzeirense, passemos a chamar o Cruzeiro de fabuloso. É fácil, é trocar uma letra só, tirar o C e pôr o F, né? Fabuloso é muito mais interessante do que cabuloso. Ô, Matheus, essa é uma discussão que São Paulino não entra? Ah, não entra não, né? Meio polêmico isso aí, tentar derrubar o cabuloso. Meus amigos cruzeirenses, doutor Luiz, eu sinto dizer, eu acho que vai ter... A gente não sai na rua pra reclamar de política não, mas eu duvido que a torcida não vai sair na rua. Não é derrubar, é evoluir. Doutor Luiz Andrade, precisamos de mais táxi? Eu acho que não, Eduardo. Eu acho que do jeito que a coisa está indo, concordo com o Matheus, melhorando a qualidade dos táxis, né? Aí eles vão ter os fregueses que a gente chama de fregueses frequentes, né? A pessoa que liga já direto para o taxista, aquele taxista que você quer que te atenda, né? Então eu acho que isso daí é uma coisa que pode ser melhorada e bastante. Ô, gente boa, o Instagram dele é @Aloísio_Andrade. Até sexta que vem, doutor. E o Aloísio tem que explicar que escreve ALOISO, porque uma vez um sujeito também chamado Aloísio falou assim: Aloísio, sabe quantas maneiras de escrever nosso nome que existe? Eu falei, não, Xará, quantas? Ele falou, 13. Eu falei, vou passar para frente como sendo só 12. Pode ser com S ou com Z, com I, com Y, é meio bagunçado, né? Agora quero, por último, Eduardo, comemorar aqui que hoje eu li a notícia que o 13º salário vai injetar na economia quase 370 bilhões de reais. Então, não só quem recebe o 13º, mas quem vende para quem receber o 13º, que as vendas vão aumentar bastante. Então, essa comemoração, né? Já que Matheus conhece essas duas teorias sobre o dinheiro, que o dinheiro entra por um cano de meia polegada e sai por um cano de 3/4, né? E que é muito para quem paga e é pouco para quem recebe.